Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Todo mundo se cuidando, todo mundo estudando? Eu espero que sim, e espero que você esteja acompanhando também os nossos vídeos toda semana e se inscrevendo nos canais. Eu já começo o vídeo pedindo essa participação de vocês, que para nós é mais do que importante, para você deixar o joinha pra gente. Pode ser agora ou lá no final, na hora que você achar legal no vídeo aí, deixa o joinha pra gente. Inscreva-se nos canais, tanto aqui no meu canal, do professor Arnaldo Vieira, quanto no canal da Doutor Concursos, nessa parceria que a gente tem de divulgação dos conteúdos, tá? E comente, deixa aí o seu comentário, o que você está achando, sugerindo temas, como por exemplo o Renan Cardoso, que já é amigo nosso. E o Renan, inclusive, me perguntou o seguinte: olha, professor, boa noite. Gostaria de saber qual a fonte o senhor indica para estudar. Ultimamente tenho usado somente a BBC. Obrigado pelas aulas e Deus abençoe. Olha, Renan, realmente, a BBC é excelente, é uma fonte primorosa de informações. O El País também é muito bom, tá? A CNN Brasil, mas eu particularmente gosto da Dutchwera, da DW Brasil. É também uma outra fonte muito legal, além dos sites já famosos que a gente usa sempre. G1, R7, ou seja, toda e qualquer informação que venha noticiosa, mas que dê para você uma possibilidade de você visualizar o que tem acontecido na semana com foco nos concursos, tá legal? É claro que assim, não vai ter uma plataforma 100% perfeita e completa com todas as informações lá, porque é muita notícia que acontece semanalmente. Mas é sempre interessante você acompanhar esses canais, tá legal? O Renan também, numa outra postagem, num outro comentário, pediu pra gente falar sobre criptomoedas. Renan, boa pauta, vou preparar o material, vamos procurar um assunto, um momento em que tiver oportuno e vou colocar. Porque eu acho importante também preparar vocês para esses temas mais abrangentes, tá legal? Tendo essa oportunidade, eu vou colocar essa informação aqui para vocês, tá? Âmbito nacional, e essa semana a gente vai ter que ter um vídeo um pouco mais diferenciado aí, porque foram várias coisas que aconteceram no âmbito nacional, mais do que no âmbito internacional. Essa notícia, por exemplo, que saiu da crise hídrica e crise elétrica. Pessoal, a coisa não está fácil. O que aconteceu, na verdade? A ANEEL anunciou que, desde o começo do ano 2021, todo mundo percebeu o aumento da energia elétrica, né? Nós já tivemos um aumento aí de 7%, em média mais cara, e a previsão de que vai subir ainda mais. Acreditam que até 2022 ela deva subir aí quase 20%. E qual é a razão disso? A razão disso é a crise hídrica, a falta de chuvas que nós tivemos entre 2020 e 2021. Nós estamos num período aí de estiagem completa, com envias, inclusive, nós temos um racionamento de energia elétrica decretado pelo governo. O grande ponto disso que fica para você que está se preparando para os concursos saber que nessa época do ano os reservatórios das usinas hidrelétricas que abastecem o território nacional estavam capacitados, já de um certo tempo, elas estavam funcionando, né, com uma certa falta d'água. Mas esse ano a situação está bem crítica mesmo. E isso faz com que então o governo acione as termoelétricas, que são usinas que fazem a queima de produtos fósseis para que eu consiga ter energia e o operador do sistema alimente energia elétrica o território nacional. Isso automaticamente encarece e isso vai encarecer cada vez mais. As bandeiras tarifárias, aí eu trouxe para vocês aqui uma explicação, porque volta e meia cai esse assunto. Isso já caiu em concursos, inclusive, perguntas nesse sentido, sobre as bandeiras tarifárias, quais eram e como que funcionam. Então, quais são? São três bandeiras, a verde, a amarela e a vermelha. Isso, inclusive, vem na conta de energia, tá? Se você pegar aí na conta de luz que chega na sua casa, você vai ver lá qual que é a bandeira do mês. Atualmente nós estamos em bandeira amarela e iremos para a vermelha, tá? Mas só para vocês entenderem, enquanto nós estamos na bandeira verde, não existe então cobrança nenhuma adicional no valor de energia. Por quê? Porque existem as condições favoráveis para a geração de energia. Os reservatórios estão cheios, não precisamos ligar as termoelétricas. Quando nós estamos em bandeira amarela, aí as condições são menos favoráveis. E existe uma tarifação aí de R$ 1,34 por quilowatt-hora consumido. A cada 100 kWh consumido, você tem R$ 1,34 a mais na sua conta. Agora, quando vai para a bandeira vermelha, aí que as termoelétricas são ligadas, olha o custo para onde que vai.
dois patamares, um de 4,16 e outro de 6,24 para cada 100 kWh consumido por uma casa. Isso é muita coisa para uma família que consome, por exemplo, a média comum de energia nas casas aí, algo em torno de 50, 60 kWh, dependendo da casa e da família. Ou seja, depende de muitos fatores, né? Posso estar falando aqui uma grande inverdade, porque a realidade comum nacional pode ser diferente para cada região. O fato é que o sistema elétrico como um todo do Brasil já vem demonstrando falhas, já não é de hoje, né? Mesmo que hajam ações estaduais e governamentais pautadas, assim, bem pormenorizadas em algumas regiões, ainda não é o suficiente. E o mais incrível, né? O Brasil ser um país com a quantidade de recursos hídricos que possui. Agora, abre-se uma outra questão também pode ser perguntada nos concursos. O porquê desse problema hídrico que nós estamos vivendo com a falta de chuvas nos reservatórios. Isso tem a ver com outros impactos ambientais? Lógico que tem. Isso tem a ver com queimadas na Amazônia? Claro que tem. Com desmatamento na Amazônia? É claro que tem. Porque, inclusive, em vídeos anteriores eu mostrei para vocês aquela questão dos rios flutuantes, né? Ou seja, a evaporação de água que acontece na floresta amazônica, atinge a estratosfera e vem para o sudeste e sul do Brasil e faz com que haja um abastecimento de energia, inclusive em estados onde você tem um consumo muito maior de eletricidade. Porque você tem uma densidade demográfica muito grande e porque as indústrias estão aqui. Então você tem uma série de contextos então em volta dessa questão que eu estou trazendo e que eu acho que pode ser alvo de perguntas para vocês no futuro. Aqui no vídeo está mostrando nesse momento como que são essas bandeiras, amarela, a verde quando você não tem, a amarela e a vermelha. E é muito triste eu ter que dar essa informação para vocês essa semana, justamente porque a previsão também não é boa. É dessas termoelétricas serem utilizadas até o final do ano. Até agora o gasto já está em 4 bilhões de reais, deve chegar a 9 bilhões, e a previsão não é das melhores, inclusive no âmbito ambiental. Nós vamos continuar com problema de crise hídrica e vamos continuar precisando de acionar termoelétricas, o que vai encarecer a energia elétrica para o brasileiro médio comum, para o consumidor brasileiro comum, tá? Isso é péssimo, mas você tem que estar preparado e tem que saber isso na ponta da língua, tá legal? Outra informação também que não é nem um pouco boa essa semana foi a marca que nós chegamos no sábado à noite, no sábado passado, que foi a de 500 mil mortos no Brasil pela Covid-19. Isso representa realmente um desastre humanitário em proporções gigantescas, né? No sábado à noite, o Brasil atingiu 2.300 óbitos na noite do sábado, ultrapassando a marca dos 500 e chegando a 500.800 óbitos. Né? Eu estou gravando esse vídeo no domingo, então provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo na segunda, o número deve estar bem mais alto. Desde janeiro, quando a primeira pessoa foi vacinada, nós temos números aí que comprovam que houve realmente uma espécie de freio e, ao mesmo tempo, aceleração da doença em outros setores que não mais de pessoas já de idade, grupos de risco, de pessoas idosas. A doença tem regredido para fases mais novas, de pessoas mais novas com a idade. Então nós temos até agora, até o momento, olha, 11,5% da população recebeu as 2 doses imunizantes. Se a gente considerar a população acima de 18 anos, que são algo em torno de 160 milhões, a cobertura vacinal com a primeira dose, por enquanto, está na margem de 39,55% da população com uma dose. Com a segunda dose, cai para 15,2%. Ainda existem, né, o governo, os números do consórcio dos veículos de comunicação independentes que fazem esse levantamento e transmitem essas informações para o Ministério da Saúde, dá conta de que nós tivemos 16 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19 e atualmente mais de 1 milhão e 200, 1 milhão 188, vamos colocar para 1,2 milhões de pessoas em acompanhamento de suas recuperações. Pessoas que tiveram sequelas, que precisam de fazer tratamentos por conta de tudo que aconteceu na Covid. Infelizmente, é uma tragédia, né? Anunciada, eu tenho trazido para vocês aqui sempre notícias sobre as vacinas, sobre como está a chegada dessas vacinas no Brasil, mas a gente não pode negar que realmente nós tivemos situações que poderiam ter sido antecipadas,
de várias formas para o adiantamento das vacinações, coisa que não aconteceu. Há também uma outra questão que pode ser questionada nos concursos e que provavelmente vai ser alvo aí das perguntas, ou pelo menos para que você entenda. Veja, o Brasil não é autossuficiente na produção dessas vacinas. Nós dependemos do insumo internacional. Então, tanto o Butantan quanto a Fiocruz, por mais que façam milagre na produção de vacinas com os insumos, encontra dificuldade porque precisa de receber esses insumos para a fabricação. O que a gente pode estar recebendo recentemente são vacinas já produzidas em outros países, como é o caso da Pfizer, né? O caso agora da autorização emergencial para utilização aí, teve alguns estados, inclusive essa semana, que conseguiram a autorização para aquisição da Sputnik. Tem a Covaxin, a da Janssen, que estava prevista para chegar, mas já o governo já disse que não vai conseguir entregar dentro do prazo a Janssen, conforme o esperado. Então, assim, você percebe ao mesmo tempo muitas pessoas ainda negligenciando a questão da pandemia, outras pessoas que não foram tomar a segunda dose. Então existe ainda um desencontro de informações. Nesse meio tempo todo, a CPI, que está em andamento, inclusive no Congresso e no Senado, para investigar as responsabilidades em relação às vacinações, continua acontecendo, mas nada disso arrefece o avanço da doença e a necessidade de se falar da doença, das cepas novas, de tudo aquilo que a gente tem trazido nesses últimos dias, nessas últimas aulas que eu tenho tentado trazer para vocês aqui, para que a gente tenha um cenário de como que a pandemia está mudando a realidade brasileira e vai mudar, inclusive, a realidade dos concursos, tá legal? Isso é importante. No rastro dessa informação, tem que trazer uma outra que é muito importante. O ex-secretário nacional de Vigilância de Saúde do Ministério da Saúde, o Wanderson Oliveira, que hoje ele é um consultor, né? Ele é atualmente ele trabalha junto com o Supremo Tribunal Federal. Ele divulgou uma informação muito relevante em relação à Coronavac. Deu, inclusive, as informações dizendo que é o seguinte: a Coronavac, entre as vacinas que estão em atuação no Brasil, ela aponta 97% de eficácia em casos graves de doença, né? Ela consegue salvar pessoas em 97% dos casos. Se a pessoa já toma essa vacina, ela consegue, em 97% dos casos graves, ela consegue sobreviver. Ou seja, o índice de eficácia da Coronavac é alto, sim. É considerado. Tanto que eu trouxe essa informação porque a OMS, na semana retrasada, inclusive, deu autorização para que a Coronavac fosse reconhecida e colocada no rol das vacinas internacionais. Outras informações que esse estudo levantou também, que o Wanderson trouxe para nós, são o seguinte: olha, que ela tem 54,4% de eficácia em casos leves. Pessoas que não precisam de internação, de nenhum atendimento médico. Aquela pessoa que tomou a Coronavac, mas descobriu que está em casa. Então ela consegue ter uma eficiência legal também. Depois, de 77,96% em casos leves que requerem algum atendimento médico. Ou seja, ela consegue salvar uma quantidade grande de pessoas que apresentam algum tipo de caso leve. E de 97% para casos graves. Então ela consegue atingir aquilo que é esperado, inclusive, pelos órgãos internacionais, pela própria OMS. No comparativo também, no mesmo estudo, foi feito um levantamento com a AstraZeneca, que garante 90% em casos graves, a da Pfizer garante 80%, a Janssen 85%, a Sputnik 85% também. Então veja, a Coronavac, que aí foi por um certo tempo negada, foi desprezada aí por muitos pesquisadores, ou até desacreditada num primeiro momento, mas foi a primeira que entrou em distribuição no território nacional, tem apresentado resultados muito eficazes, inclusive contra as variantes, tá? É importante a gente reforçar que a Coronavac, ela acaba sendo, de uma maneira geral, mais barata, porque ela consegue ser fabricada pelo Instituto Butantan. O Butantan já solicitou, inclusive, a possibilidade de fabricar os insumos em território nacional, e ela consegue ser distribuída com uma rede muito maior, porque ela já está dentro do âmbito nacional. Ela não é uma vacina nacional, ela é feita com o laboratório Sinovac, que é um laboratório chinês. Mas, ao mesmo tempo, ela apresenta números muito proeminentes, que dão a garantia que ela consegue ser efetiva. E por que eu estou tocando nesse assunto aqui? Por quê? Os concursos podem perguntar para vocês, por exemplo, como as pessoas reagiram a tomar a Coronavac, ou a opção das pessoas de tomar a Coronavac, a AstraZeneca ou Pfizer. Pessoal, isso é totalmente irrelevante. O importante é ser vacinado.
e ter a cobertura vacinal garantida de alguma forma. Escolher a vacina não muda nada. Entre escolher a vacina e permanecer vivo, eu prefiro permanecer vivo. Eu acho que é o pensamento de todos vocês, para que vocês consigam, inclusive, as suas vagas futuras nos concursos que virão. Então é importante a gente debater isso e deixar isso também claro, para que isso caia. Quando cair isso num concurso, você também vai saber. Puxa vida, a Coronavac tem a sua comprovação mais do que garantida e a eficácia mais do que comprovada, tá bom? É um assunto que pode ser solicitado nos concursos, nas redações principalmente, informações que você precisa ter em mãos na hora de prestar o seu concurso, tá? Esse outro assunto que eu vou tratar para vocês aqui bem rapidamente, não teve como a gente não falar dele, né? Porque, puxa vida, todo mundo falou disso na semana passada. A fuga do criminoso Lázaro Barbosa, que está dando um verdadeiro baile na polícia, porque ele é um fugitivo, muito conhecedor, inclusive, de mato, de vida dentro de matos, ou cerrados, ou selva. É uma pessoa perigosíssima, que desde 2007, né? Está aí cometendo crimes, já foi preso, já foi posto em liberdade em saidinhas, já fugiu de penitenciárias e tem vindo aí numa escalada de criminalidade muito grande. O que acontece é que há já uns 11 dias, de novo, estou gravando esse vídeo no sábado, no domingo, ele está fugido aí há 11 dias, escapando da polícia, mais de 200 policiais, da Força Nacional, especialistas em selva, procurando ele na região ali do Distrito Federal, Ceilândia, toda a região ali do centro do país. Ele invadiu famílias, o crime principal de mais recente é uma família toda que foi morta. Ele mata o pai, os 2 filhos e a mãe. Depois ele tentou sequestrar uma outra família também, que inclusive conseguiu ser resgatada, trocou tiros com a polícia, mas é um cara que apresenta alta periculosidade e também uma capacidade de resiliência, de resistência em vida na mata muito grande, né? É claro que essa informação aí tomou conta dos noticiários, tem tomado espaço nos noticiários por muitos e muitos dias, porque é realmente um feito incrível desse cara, mas talvez isso não caia em concursos, mas para que você fique antenado e sabendo que isso é uma atualidade, que isso aí pode, eventualmente, ser lembrado nos concursos. Mas é uma atualidade que precisa ser dita, tá legal? Agora vamos para o âmbito internacional. Não tem como a gente também não continuar a dar mais que uma suíte, como a gente fala no jornalismo, né? Que é um fruto, é um desenrolar do evento do G7 na semana passada, por mais que a Rússia não tenha participado do encontro do G7, mas houve uma cúpula entre Joe Biden e Vladimir Putin, Rússia e Estados Unidos, sentados numa mesma mesa. Essa reunião aconteceu em Genebra, na Suíça, no meio da semana passada. Os dois presidentes, usando obviamente, né, tradutores, conversaram, dialogaram. O clima um pouco tenso ainda, né? Depois os dois deram entrevistas e cada um de seu lado dando a sua versão dos fatos, né? Mas de uma maneira geral o clima não é muito bom ainda, né? De muita reciprocidade, né? Tanto que, por exemplo, normalmente em eventos de líderes mundiais desse porte, normalmente os líderes acabam essas cúpulas convidando uma visita de um presidente ao país do outro, né? Isso não aconteceu dessa vez. A situação Trump-Putin também não era lá das melhores, mas vamos considerar que a relação Biden-Putin também não é muito boa, também não está muito boa ainda não. O grande tom da conversa ali foi a questão de armamentos nucleares, as crises diplomáticas dos dois países e a questão dos direitos humanos dos dois países, né? O Biden, inclusive, meio que cobrando alguns posicionamentos do Putin em relação ao Alexei, que é um dos opositores Navalny, Alexei Navalny, né, um dos opositores ao governo do Putin. O Putin meio que devolveu também dizendo que, olha, se a questão é direitos de manifestações, existem ainda pessoas que foram presas por conta do movimento Black Lives Matter, Guantánamo, etc. Então, uma troquinha aí de alfinetadas entre os dois. Mas o fato é que disso saiu positivo o quê? E é importante você saber. Os dois países demonstraram interesses em pesquisar a questão dos ataques cibernéticos e se comprometeram a abrirem, inclusive, investigações nos dois países para ver a responsabilidade dos dois países nessa questão cibernética. Lembrando que
A Rússia é acusada pelos americanos de influenciarem de forma eletrônica no resultado das eleições desde a eleição do Trump, hein? Desde 2016, quer dizer, a conversa vem de lá de trás. Recentemente, isso também foi levado novamente à tona por conta do Joe Biden. O fato é que as relações entre Estados Unidos e Rússia continuam um pouco frias, né? Mas o Biden teria declarado que não queria uma retomada das animosidades em nível de guerra fria novamente entre os países. O que é importante, porque agora também é uma questão de relacionamento comercial entre os dois países que não é interessante nem para um nem para outro desses conflitos. Digamos assim, os dois têm problemas em comum e têm um inimigo em comum chamado China, que é a maior economia hoje do planeta e que depende dos dois países para sobreviver. E os dois países também dependem da economia da China. Mas tinha bastante informação para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, inscreva-se nos canais, é importantíssimo. Se você está pesquisando aí concursos 2022, concurso 2021, por favor, inscreva-se nos canais. Toda semana a gente traz conteúdo novo e relevante para que você possa estudar e você ter a sua vaga no concurso futuro, porque uma delas é sua se você acompanhar aqui os nossos vídeos e se você estudar através da Doutor Concursos, que sempre prepara você para o melhor futuro que você pode ter. Tá legal? Um grande abraço. Espero que vocês todos continuem se cuidando muito. Um grande abraço a todos vocês. A gente se vê semana que vem. Até lá.